Caríssimos, gostaria de falar um pouco hoje sobre o farisaísmo. Eu tinha um padre no seminário, um padre de teologia moral, que falava assim: hoje em dia qualquer pessoa fez alguma coisa errada, é um fariseu. Bem, não é bem assim. Mas é fato que Jesus Cristo combateu o farisaísmo durante toda a sua vida. Nós encontramos capítulos e capítulos, passagens e passagens dos evangelhos em que Jesus Cristo, de fato, discute questões doutrinárias, questões de princípios, questões de visão sobre Deus, sobre a vida espiritual, sobre a moral, com os fariseus. Nós vemos capítulos inteiros em que isso acontece, vemos parábolas e parábolas contadas com a intenção de condenar a conduta dos fariseus. O fariseu e o publicano que entra no templo para rezar, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, elas são todas contadas mirando os fariseus. A parábola do bom samaritano, Jesus Cristo fala: um escriba, um levita, passou por ali e não atendeu, não ajudou aquela pessoa que estava passando necessidade, Bem, era a maior parte dos escribas, dos sacerdotes, dos levitas, eram fariseus. O rico e o Lázaro, o pobre, o rico vai para o inferno, Lázaro agora tem sua recompensa, junto com Abraão, para criticar o apego ao dinheiro dos fariseus. Ele vai fazer milagres para condenar os fariseus. Então, ele vai curar um homem que tinha a mão paralisada no sábado, dentro da sinagoga, e todo mundo em volta de Jesus Cristo falando que não podia curar no sábado. Mas por quê? Porque, bem, é necessário entender a circunstância, Bem, curar, exercer alguma coisa médica, implicava colher folhas, amassar no pilão, aplicar isso no braço de alguém, enfaixar. Era trabalho visto como proibido pela lei de Moisés, de acordo com a interpretação dos fariseus, coisas proibidas no sábado. Então você não podia fazer isso no sábado. Mas Jesus Cristo coloca aquele homem com a mão paralisada no meio da sinagoga, lotada igual a capela aqui, e de repente ele simplesmente diz: fica curado, e a mão volta ao normal. Ele não amassou nenhuma folha, nenhum pilão, ele não colheu nada, ele não enfaixou ninguém. O que é que os fariseus poderão dizer? Que trabalho ele fez? Zero. E os fariseus ficam uma fera com isso. Então, Jesus Cristo vai fazer uma série de milagres, não só esse, mas uma série de outros milagres, para condenar os fariseus, parábolas e discussões públicas. E a questão que nós nos colocamos é: para que tanto enfrentamento, para que tanta oposição aos fariseus, que eram a melhor parte do povo? Eles tinham vários méritos, Eles tinham resistido às invasões dos romanos, dos gregos, que implicavam junto com isso trazer uma série de hábitos pagãos, de culturas pagãs, que, bem, é exatamente o problema que nós temos hoje em dia, sob um certo aspecto, em outras com alguma variação de circunstância, mas essencialmente o mesmo. Quer dizer, hoje em dia nosso combate é de fazer com que vocês se deem conta de que as coisas que tem no cinema, as coisas que tem na televisão, as coisas que tem na internet, as coisas que tem um monte de à volta de vocês, que é trazido pelos outros, pela indústria, por uma certa cultura, por uma certos modos de fazer as coisas, enfim, que não vem da igreja, que essas coisas comportam, trazem junto com elas problemas para a religião. Vocês vão ficando tíbios, vocês vão começando a compactuar com princípios liberais, com princípios libertarianos, que também não são católicos, com princípios evolucionistos, com princípios que vão contra a religião. E os fariseus faziam isso muito bem. Eles mantinham o povo na linha, resistindo aos ataques que vinham culturais, vamos dizer assim, mas que comportavam problemas religiosos,
dos gregos e dos romanos da época. Eles mantinham a união nacional, eles mantinham a cultura do país, eles mantinham as tradições do povo, eles mantinham a cultura dos judeus daquela região, né? Eles quem interpretavam o melhor possível a lei de Moisés, muitas vezes do jeito mais sério. Jesus Cristo vai falar várias vezes: fazei as coisas que eles vos dizem, guardai as coisas que eles mandam guardar. E São Paulo era fariseu, ele era uma pessoa fantástica, mas de uma erudição, de um caráter, de uma energia de vontade, de lucidez de pensamento, de profundidade de reflexão. Ele era fariseu. José de Arimateia, que vai dar o túmulo dele para Jesus Cristo, Nicodemos, que vai conversar com Jesus Cristo, logo no começo do Evangelho de São João, e ele vai falar para Jesus Cristo, fala: nós sabemos que o Senhor vem de Deus. Bem, depois aos poucos as coisas vão mudar, mas ele fazia parte do Sinédrio, ele fazia parte dos 70 que governavam o povo, e eles eram fariseus na maior parte, né? Ele vai falar: nós sabemos que o Senhor vem de Deus. E com o tempo, quando Jesus começar a podar as asas dos fariseus, eles vão mudar de ideia, né? Mas a melhor parte do povo vinha dos fariseus. E bem, para que se meter em briga com essas pessoas? Aliás, é o que falam para nós de vez em quando: mas padre, por que vocês criticam tanto a direita? E por que vocês criticam tanto os conservadores? É pelo mesmo motivo que Jesus Cristo fazia isso com os fariseus, né? Nosso problema com vocês não é a teologia da libertação, vocês não vão atrás dessas bobagens, né? Vocês vão atrás de outras bobagens. Então a gente faz que vocês estejam precavidos de outras coisas, né? Jesus Cristo fazia a mesma coisa com os apóstolos em primeiro lugar e com os fiéis depois, porque ele sabia que o farisaísmo entraria no colégio apostólico. Ele sabia que o farisaísmo entraria entre os apóstolos se eles não fossem precavidos. Ele precavia os apóstolos, cuidar com o fermento dos fariseus, não dos saduceus, que eram materialistas, era a TL da época, né? Ele não precavia os apóstolos e as pessoas do fermento dos saduceus. Eles precaviam as pessoas que queriam praticar religião, os apóstolos que iam governar o povo, do fermento dos fariseus. Ele sabia que essas coisas entrariam neles se eles não tomassem cuidado, se não fossem avisados, né? E, lógico, o farisaísmo acabou, assim, não existe mais, assim, esse movimento político. Bem, não é o nosso problema, né? Existe algo análogo entre nós, na religião católica, ao longo dos séculos. A gente sempre avisa, né, a gente sempre alerta vocês para que vocês tomem cuidado para não deixar entrar em vocês certas características que um fariseu, estado puro, destilado, é difícil. De maneira geral, existe essa ou aquela característica um pouco espalhada aqui e lá por uma pessoa ou outra num certo conjunto de fiéis, né? Então é necessário que de vez em quando a gente dê um alerta, e o Evangelho de hoje permite esse tipo de coisa. Existem aqui sempre entre nós, certas características aqui e lá que estavam todas concentradas no grupo dos fariseus, mas que entre nós tem isso ou aquilo que é importante de vez em quando tomar cuidado. Falei para vocês que as pessoas do mundo com facilidade chamam os outros de fariseu. Ah, você é um fariseu. Ah, essas pessoas vão na missa tridentina, são fariseus. Tá bom. Então, com frequência, as pessoas mundanas que levam uma vida mundana querem conciliar a máxima liberdade da vontade, né? A interpretação mais leve da lei, que facilita pecados, que facilita a ocasião de pecado, né? Aí, quando você quer praticar a religião de verdade, você é um fariseu. Bem, não é disso que estamos falando aqui. Isso é injusto. Esse tipo de acusação é injusto, né? Nessas coisas, Santa Teresa d'Ávila falava assim: o mundo só tem uma coisa louvável, é que com sua crítica estimula os bons a serem melhores, né? Mas a gente vai falar aqui de algumas características que os fariseus tinham e que a gente deve ficar atento se a gente tem ou não essa ou aquela, né? Porque isso afasta as pessoas. Às vezes a gente faz as coisas direito, mas por causa de certas condutas nossas ou de certos grupos, certas pessoas, a gente pode afastar os outros, né? E a gente quer fazer as coisas direito, mas acaba sem perceber, sendo pesado e até injusto, ou passando uma visão da religião que é errada,
e os outros acabam se afastando por causa disso. Jesus Cristo, lembre-se, falava, cuidado com o fermento dos fariseus. É uma espécie... Fermento na massa é uma coisa meio... Não tem contorno definido, invade toda a massa, dá um certo volume para ela, está em toda a massa. É uma espécie de atmosfera mental que nós respiramos. Tem que tomar cuidado. Né? É uma espécie de tessitura, são fios que seguram os pensamentos da cabeça da gente. A gente tem que, de vez em quando, estar o tempo inteiro refletindo, mas de que modo eu vejo as coisas, como é que eu encaro as coisas. Né? A gente vai falar um pouco disso aqui. Né? Bem, eram gente que gostava de glamour, gostavam de chamar atenção, gostavam de sentar nos primeiros lugares, nos banquetes, gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas, gostavam de ser saudados nas praças, gostavam de ser chamados de mestre. Bem, não é só de antigamente que nós víamos, hoje em dia nós também vemos, gente que fica querendo usar o próprio nome para servir de selo de qualidade, fulano de tal, de curso. Cuidado com essas coisas. A pessoa põe o próprio nome dela, tá? Como selo para marcar que você fez curso com ela, e você tem o selo fulano de tal, de competência, de qualidade. De onde saiu isso daí? Da cabeça dele. A pessoa realmente só tem um problema capital na vida dela, ela gosta de ser chamada de mestre. Né? Então, fulano de tal, selo fulano de tal, de curso, de formação, tenha santa paciência, cara. Mas de onde é que saiu esse tipo de louvor? Da sua cabeça, né? Jesus Cristo também tinha uma frase que ele falava dos fariseus: vosso louvor vem de vós mesmos, vós louvais uns aos outros. Então, isso a gente também vê hoje em dia, né? Tem o jornalista fulano de tal, o historiador fulano de tal, o advogado fulano de tal, o filósofo fulano de tal, e um fica louvando o outro. E assim, um fica criando um nome para o outro. É uma seita. É uma seita. As pessoas, elas ficam se louvando umas às outras, elas ficam fazendo o outro ter mais nome, porque o outro também vai me louvar, e assim também eu cresço em estima pelos outros. E fiquem de olho aberto com esse tipo de bobagem. Né? Os fariseus também faziam esse tipo de coisa. Os fariseus também tinham uma inclinação péssima de ficar interpretando sempre mal as coisas dos outros. Esse homem blasfema. A primeira explicação mais razoável é que a pessoa estava pecando. Seus discípulos estão fazendo coisa que não é permitido no sábado. Eles estão colhendo espigas, Moisés não permite isso em dia de sábado, mas eles estão com fome. Vai ver se a lei de Moisés proibia comer. Mas que ridículo. Né? Esse tipo de inclinação de ver o mal nos outros, de pensar mal dos outros, a primeira explicação do que estavam fazendo era uma interpretação maliciosa. É o demônio que faz isso. Por isso que se fala, vosso pai é o demônio. Que é realmente o modo como o demônio funciona. Vocês podem ver no livro de Jó. Deus fala para o demônio assim: viste meu servo Jó? Como ele me serve, né? Cumpre meus mandamentos, etc. E o demônio vai lá e fala assim: ele faz isso por interesse. Tira os bens dele, você vai ver que ele vai te amaldiçoar. Ele fala: vai lá, pode fazer. Aí Jó perde os bens, continua servindo a Deus, faz tudo direitinho. Aí depois fala assim: não, mas ele faz isso porque ele ainda tem a família dele. Tirar a família dele, ele vai te amaldiçoar. Pode ir lá fazer. Aí morre todo mundo, Jó continua servindo a Deus. Aí o demônio fala: ele faz isso porque ele tem saúde. Um homem dá qualquer coisa pela sua saúde. Se ele perder a saúde, ele te amaldiçoa. Vai lá, pode fazer. E Jó continua fazendo as coisas direito. O demônio é que faz assim. O demônio sempre vê uma má intenção, mesmo quando a pessoa faz o bem. Isso aqui é uma característica de quem realmente é influenciado pelo demônio. Vocês tomem cuidado com isso, os fariseus também faziam isso. Depois, gente que se mostra assim de uma consciência extremamente delicada, né, muito preocupado em pequenas coisas pequenas, mas são extremamente relaxados em coisas graves, coisa séria. Então,
pessoa, usei véu na igreja, mas a pessoa está chegando na capela, não coloca véu ainda. Já falei que é para parar com esse tipo de coisa. Eu ainda não estou preparado com isso. Faz o que estão mandando. Segue a plaquinha que está na porta da capela e faz as coisas que todo mundo faz, lógico. Mas criticar demais alguém por causa disso. Só que depois a pessoa que critica os outros assim, faz verdadeiros catástrofes em questão de dinheiro, dinheiro dos outros, centenas de milhares de reais, isso aqui não tem cabimento. Que a pessoa vê de um jeito extremamente ameno, ser irresponsável com o dinheiro dos outros, roubar cliente, ou então fazer coisa, ser extremamente ameno, questão de castidade. Agora, quando é coisa pequena, mínima, que é normal que alguém que está começando tenha dificuldade, pouco a pouco vai vendo com mais clareza, aí descasca a pessoa. Isso aqui tem um problema, né? É necessário fazer todas as coisas direito, mas as coisas têm proporção também, né? E ser injusto de maneira séria é o que Jesus Cristo criticava nos fariseus, que eles tinham um sério problema com dinheiro, sério problema em finança, em fraude, roubo dos outros, e quando o pai e a mãe estavam precisando, falavam: não, esse dinheiro aqui eu dei para Deus. Você ficou maluco? Seu pai está precisando de ajuda, e você vem dizer que esse dinheiro aqui eu não posso dar para o meu pai, para minha mãe que estão precisando, porque eu disse que é para Deus. Imagina, que loucura, né? Bem, a mãe de Dom Bosco tinha outro tipo de cabeça, né? Uma vez, sabe que teve uma pandemia em Turim, e não tinha mais, e o oratório recebia os doentes, né? E não tinha mais lençol. Não tinha mais lençol, os doentes ficavam sem lençol. A mãe de Dom Bosco chamou os meninos, foi lá na sacristia, pegou as toalhas de altar, abençoado pelo bispo, pelo padre, hein? Pelo bispo também. Não é lençol que você compra na loja, né? É coisa de linho bom, abençoado para o altar, para pôr Jesus Cristo em cima do pano, né? Ela pegou, deu para os meninos e falou assim: levem lá para os doentes, porque eles também são Jesus Cristo. Meu, que mulher fantástica, cara. Ela entendeu bem como é que é a ordem das coisas, né? Ela não falou assim: não, eu não posso, nesses panos eu não posso pegar porque é para o altar. Mas o altar não fica doente. Se não tiver mais nada e o doente ficar sem nada, você usa o pano do altar para cobrir ele na cama, é óbvio, né? Se não é igual os fariseus: meu pai está precisando de dinheiro, mas eu falei que esse dinheiro é para Deus, então eles vão ficar sem dinheiro mesmo. Imagina que loucura, né? A igreja também nunca obrigou ninguém a ir na missa se tem que cuidar de um doente, a pagar o dízimo se o dinheiro está curto em casa e realmente não tem dinheiro para pagar o dízimo. A igreja sempre foi muito razoável com essas coisas, né? Aprendam disso para não ter esse tipo de mentalidade, né? Também Jesus Cristo falava que, criticava eles porque eles desprezavam os outros, como se eles fossem melhores que os outros, né? Meu Deus, eu vos dou graça porque eu não sou adúltero, ladrão, igual esse daqui, né? Imagina só que cabeça, né? Esse tipo de atitude, por exemplo, quando Santa Maria Madalena entra na casa daquele fariseu, Jesus Cristo está jantando, e ela começa, arrependida, a lavar os pés de Cristo com as lágrimas dela, enxugar com os cabelos dela, está arrependida, está mudando de vida, e aí ele pensa assim: se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é que está encostando nele. Que loucura, ela está arrependida, ela está pedindo perdão, ela quer mudar de vida, e a pessoa reage com esse tipo de pensamento, né? Esse tipo também sejam cautelosos com esse tipo de cabeça, para isso não invadir a cabeça da gente. Depois, pessoas que ficam justamente camuflando, maquiando a falta de misericórdia delas, com a aparência de que elas estão praticando a religião. Então, eu falei, nossa religião ela tem, entre aspas, um problema, eu falo isso para chamar a atenção, assim, para refletir. Na nossa religião, dá uma série de boas razões para fazer bobagem, uma série de razões piedosas, né? Imitar tal santo, né? Para fazer bobagem. Então,
tipo de gente que fala assim, depois de muito refletir, depois de muito rezar, depois de pedir muito as luzes do Espírito Santo, eu decidi fazer bobagem, né? Os fariseus também faziam isso. Eles ficavam, por zelo, criticando Jesus Cristo porque expulsava o demônio de alguém no dia de sábado. Quer dizer, podia resgatar uma ovelha, isso podia, a ovelha caía no buraco, podia resgatar no sábado. Agora, para praticar a lei de Moisés, aí não podia expulsar um demônio no dia de sábado, né? Com razões piedosas para esse tipo de argumentação. Depois, ficar criticando Jesus Cristo pelas mesmas razões, porque ele se aproximava dos pecadores, comia com eles, falava com eles, recebia eles. É para fazer o bem, né? Não tem como ajudar o outro sem conversar com o outro, sem sentar com ele para ver o que ele tem na cabeça, que tipo de problema ele tem, qual é o problema dele com Deus, por que ele realmente acha que Deus não existe, ou por que ele acha que ele não precisa se confessar, por que ele acha que ele pode se confessar com Deus, ou por que ele acha que não precisa casar na igreja. Ou você senta com essa pessoa para conversar, ou você nunca vai resolver o problema dessa pessoa, né? Não tem cabimento achar que tem algum problema de estar conversando com esse tipo de gente, como se fosse uma espécie, como se eu quisesse compartilhar a mesma vida ruim que eles levam. Não é por causa disso que eu sento para comer com essas pessoas, né? Definitivamente não, né? Esse tipo de inclinação, de ver problema quando você quer ajudar os outros, achando que você está querendo, está começando a querer ver brecha para você justificar uma vida cada vez mais imoral. Não, eu quero ajudar essas pessoas, né? Outra coisa que os fariseus tinham também, né? Eles tinham pagavam, queriam aparecer, falei sobre isso, então Jesus Cristo fala, eles pagavam o dízimo do cominho, da hortelã. Padre, para que isso? Não sei se qualquer dona de casa sabe disso. São condimentos que cheiram de longe, fica com a mão cheirando cominho, fica com a mão cheirando hortelã, né? E aí o que acontecia? Eles voltavam do templo tendo levado essas coisas, com a mão cheirando cominho, hortelã, e aí, e lógico, vocês podem imaginar, como essas coisas eram usadas em pequena quantidade, você não compra um quarto de cominho para ter em casa, você tem um pequeno potinho, né? Um tempero, você usa pouco, você não usa, você não compra a mesma quantidade de compra de arroz ou de farinha que você compra de cominho. E então eles iam lá pagar, vocês podem imaginar quanto que era 10% do mínimo, né, de um saquinho. Eles iam lá pagar isso no templo, mas porque depois voltava com a mão cheirando, aí ia cumprimentar as pessoas na rua, aí elas, ele foi pagar o dízimo, porque a mão dele está cheirando, né, fora de casa, quando não está cozinhando. O que ele foi fazer? Ele foi no templo pagar essas coisas e está voltando para casa, né? Eles faziam isso só para querer aparecer, porque imagina sair de casa para pagar um negócio trivial assim, né? Eles faziam isso para aparecer. Esse tipo de coisa, né, que a gente deve tomar cuidado para não repetir, né? Esse povo que vai na missa tridentina é tudo fariseu, eles gostam das coisas tudo certinho. Eu gosto das coisas tudo certinho porque eu não sou melhor que ninguém, é por causa disso que eu faço as coisas tudo certinho. Eu não acho que eu tenho um poder recebido de Jesus Cristo para ficar mudando o rito do jeito que eu acho, como me dá na cabeça cada domingo. Eu faço isso porque eu acho que eu não sou melhor que ninguém. Eu cumpro o que está no missal, eu cumpro o que está determinado no missal, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu confesso falando exatamente as fórmulas da absolvição que tem que falar, eu batizo sem mudar a fórmula do batismo, eu dou extrema-unção sem mudar nada, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu faço o que a igreja me manda fazer. Não tem essa história de que vocês gostam das coisas, tudo por causa do rito, gostam do fasto, porque vocês são fariseus. Não, eu faço essas coisas porque eu não sou melhor que ninguém, por isso eu sigo as regras, certo? E depois, é um engano achar que a missa tridentina é a glorificação do fasto, da purpurina. Não, a característica do rito romano tradicional é a sua discrição. Se tem um rito em toda a igreja católica que é o mais sereno, o mais discreto, o mais tranquilo, é o rito romano tradicional. Ninguém vem nessa missa para querer aparecer, nem o padre ali na frente aparece. Quem realmente está em destaque do começo ao final da missa é Jesus Cristo na hóstia, mas ninguém, né? Se o que tem uma coisa que caracteriza o nosso rito, não é o fasto, é a discrição, né? Isso é um modelo de vida para vocês também. Se tem um rito eminentemente antifarisaico, que não quer aparecer diante dos outros, que não quer ser tido como melhor, é o nosso rito. Nosso rito é fantástico, é porque ele manda a gente fazer o que a gente tem que fazer e porque ele é discreto, é o oposto dos fariseus, né? Portanto, bem,
vigiem essas coisas entre vocês, não vou me alongar muito mais, né? As crianças já estão cansadas, mas procurem vigiar, né? Se não existe uma outra coisa que caracterizava os fariseus no seu conjunto, mas que pouco a pouco vai entrando em nós, porque isso vai nos tornando mais pesados, vai dando argumento para as pessoas criticarem a gente, depois se afastar da religião. Lógico, elas têm culpa, elas já têm problema, elas não querem acertar suas coisas com Deus, mas elas ficam achando desculpas para isso, a gente não pode ficar dando argumento para isso. Isso afasta as pessoas, torna a religião pesada, elas acabam, elas têm coisa mais séria para resolver na vida, elas têm que casar na igreja, elas têm que parar de cair contra a castidade, elas têm que se confessar, e não vale a pena ficar criticando elas por causa de outras coisas que a gente resolve depois. Resolver primeiro as coisas mais sérias, né? Imitem a vida de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o nosso modelo. Vejam como é que ele lidava com os pecadores, como é que ele lidava com as pessoas que se aproximavam dele, como é que ele lidava com os apóstolos, como é que ele lidava com os fiéis em geral, como vocês devem lidar, como a gente deve lidar uns com os outros, com tranquilidade, com mansidão. Conheçam a vida de Jesus Cristo, tenham devoção pelo Sagrado Coração. Tenham devoção pelo Sagrado Coração, é realmente um modelo de vida interior que a gente deve ter para lidar com os outros, para lidar com os defeitos dos outros e, como diz São Paulo, sobretudo os domésticos, ou seja, seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, sua sogra, seu sogro, tenham realmente as disposições do Sagrado Coração de Jesus com as pessoas primeiro dentro de casa, né? Isso é um hábito, não estará resolvido amanhã, mas isso aqui é um hábito, pouco a pouco a gente vai mudando o nosso modo de lidar com os outros e realmente vai tendo as intenções e as disposições do Sagrado Coração de Jesus, que o pastor tinha com a ovelha perdida, que o bom samaritano teve com aquela pessoa que foi espancada e deixada quase morta, e é assim que a gente deve ter uns com os outros, né? Imitar o Sagrado Coração de Jesus, ter Jesus Cristo como modelo da nossa vida e ter de fato uma vida interior, uma vida católica, tal como Jesus Cristo quer que ela seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.